Bom, pessoal, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a vitória do Internacional contra o CSA 2-1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Uma vitória, mas que não gerou um sentimento de felicidade no torcedor. Afinal, o Inter jogou pouco, o adversário era muito fraco e o Inter por muito pouco também não deixou a vitória escapar. O Mano Menezes justificou o baixo desempenho do time, prometeu melhoras e deu uma alfinetada no ex-técnico do Internacional e defendeu, ou ficou ao lado da direção pela falta de reforços do Inter em 2023. Te conto todo o ambiente do pós-jogo de Inter 2 CSA 1 depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Já peço aqui na arrancada para vocês o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada do que acontece com o Internacional. Nesse vídeo eu quero começar falando, claro, sobre o jogo. O Inter venceu o CSA ontem, 2-1, 2 gols do Alan Patrick, até falei ontem na transmissão do Voz do Gigante, né? Sport Clube Alan Patrick em 2023, né? Se não é o Alan Patrick, o Inter, olha, estaria penando e muito. Aliás, nos últimos 6 jogos, o Alan Patrick fez 6 gols. Isso diz muito, né, sobre o momento do clube. Ontem, o Inter sai perdendo 1-0, empata na primeira etapa ainda, um gol do Alan Patrick com assistência do Depena, e no segundo tempo ele vira o jogo. Só que até chegar nesses gols, né, muita coisa aconteceu. O Inter teve a possibilidade de abrir o placar com um pênalti, né? Logo no comecinho do jogo, a 4 minutos, que o Pedro Henrique desperdiça. Pedro Henrique, que foi a novidade no time do Internacional, o Inter jogando com 3 atacantes e o Matheus Dias como lateral direito. O Mano justificou que gostou da atuação dos 3 atacantes de uma forma que o Inter ficou um pouco mais ofensivo, mais agudo, mas também creditou o espaço no meio-campo que o Inter deixou a essa escalação, que a escalação mais ofensiva te traz coisas positivas e coisas negativas. Diz que pode repetir essa escalação, deixa em aberto, mas pelo que deu a entender, ficaram mais coisas negativas do que positivas dessa escalação. O Inter tomou um gol logo na sequência, né? Uma bola cruzada do lado esquerdo, o jogador do CSA, o Tagliari, vira e bate, né, no meio do Vitão e do Mercado e não dá chance de defesa para o Kehler. E o ambiente vai para o espaço, né? Protesto, vaia, né, aquela coisa do jogador pegar na bola e ser vaiado, né, um ambiente carregado, que não é do gol do CSA, é da eliminação pro Caxias, é da derrota no Grenal, é do Melgar, é do Globo, tudo entra nesse contexto, né? E o Mano disse que o Inter não poderia ter tomado esse gol justamente no momento que tomou, né? Por ser uma eliminação em casa contra o Caxias, o primeiro jogo pós-eliminação, por ser, né, um jogo eliminatório, por ter perdido o pênalti, então tudo entrou no contexto e o torcedor passou a ficar irritado. E ele disse que entende plenamente a manifestação do torcedor, né, que tá ali, né, tentando ser contagiado, tentando, né, jogar junto e não tem uma resposta do campo, e aí fica realmente difícil. Ele admitiu que o Inter jogou muito pouco, celebrou a vitória, disse que a vitória é muito importante em momentos como esse, onde o Inter não tá jogando um bom futebol, onde as coisas não estão acontecendo, mas que vencer traz uma confiança, uma vantagem, né, para conseguir consertar as coisas vencendo. Ele deixou em aberto a possibilidade de mudança no time. Diz que o Inter vai mudar o time, assim como no Gauchão o Mano teoricamente encontrou uma solução com o Pedro Henrique de centroavante. Ele disse que está procurando alternativas para tentar deixar o Inter um pouco mais intenso, um pouco mais competitivo. Então o Mano, pela primeira vez, né, no microfone, faz uma análise de que o Inter está jogando pouco, que precisa entregar mais, que o futebol de 2022 ficou para trás. Aliás, ontem ele foi perguntado sobre tudo isso, né? Ainda pegando a coletiva lá de Medellín, onde ele disse que o Inter de 2022 era uma pergunta repetida da reportagem, né? Que deveria mudar um pouco o disco. Então 2022 já era, ficou para trás 2022. E em 2023 ele disse que o futebol do Inter sumiu, né, e não está encontrando justificativas para isso. Afinal, o Inter teve uma pré-temporada, o Inter manteve os jogadores, o Inter manteve a comissão técnica, o Inter tem um discurso alinhado entre diretoria e treinador, sobre falta de reforços, então nada está acontecendo. Então, me pareceu que até o Mano não tem as justificativas para que o futebol do Inter seja
tão pobre contra times inferiores. O Inter ainda não pegou times do seu patamar. Talvez tenha pegado um, que foi o Grêmio, no Gauchão, e perdeu o jogo na Arena 2-1. O Inter tem um empate contra o Medellín, o Inter tem uma vitória suada contra o CSA, não fosse o Kehler, teria sido 2-2. Então tudo isso vai entrando, né, na análise do Internacional em 2023. A coisa não tá legal e me pareceu pela primeira vez ontem no ambiente do pós-jogo, lá na zona mista, na entrevista, né, olhando o semblante de dirigentes, que parece que o Inter tá chegando no teto e não tá conseguindo passar, e nem chegou ainda no Campeonato Brasileiro, né? Tem o Fortaleza no sábado, nem chegou ainda nas fases quentes da Libertadores e da Copa do Brasil. Então imagina quando o Inter começar a pegar Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Galo, Atlético Paranaense, como é que vai ser, né? Essa é a preocupação que todo torcedor tem, e o Inter parece que ontem caiu a ficha, né, de que 2022 não vai voltar e que o 2023 até aqui é muito pobre. Deixa a tua opinião aqui, ó, nos comentários, quero saber a tua leitura, né, do jogo de ontem e também o que tu achou das falas do Mano Menezes. Gigante Veículos tem o teu carro novo, carros novos, seminovos, teu usado na troca é a certeza do melhor negócio. Final de semana tá chegando e eu sugiro que tu troque uma ideia com o Rafa e toda a equipe no link que tá na descrição aqui do vídeo. Afinal, eu sei que tu tá pensando em trocar de carro. Se pensou trocar de carro, tem que ser com a Gigante Veículos, que é referência em vendas no litoral e no Rio Grande do Sul, que está no Brasil todo. Então olha aqui, ó, chama a Gigante no link que tá na descrição do vídeo. Quero falar, gente, ainda sobre a coletiva do Mano, sobre 2 pontos, sobre os reforços, né? Perguntei para ele, por exemplo, né, já que ele se colocou na linha de frente ao lado da diretoria, isso é uma frase do Mano, ele disse isso, sobre a régua dos reforços, né, o patamar dos reforços. O Inter demorou uma vida para ir para o mercado dizendo, vamos subir a régua, vamos elevar o nível de competitividade, e está apresentando, com todo respeito aos jogadores que estão chegando, e tomara que dê muito certo todos eles, mas jogadores, né, de uma hierarquia menor, jogadores que são apostas, todos eles, né? Jean Dias, Gabriel Barros, Campagnaro, Rômulo, todos são apostas, né? Todos concordamos sobre isso, o próprio Mano Menezes falou sobre isso. E ele disse, né, que o Inter foi ao mercado, né, contratar jogadores na Europa, em outros lugares, jogadores de maior hierarquia, e não conseguiu. O discurso foi o mesmo do William Thomas, na coletiva pós-jogo também. Diz que o Inter tentou jogadores, né, de uma hierarquia maior, só que o mercado está muito difícil, que o Inter não conseguiu, né, trazer os jogadores que queria, que os jogadores que o Inter tentou ficaram nos seus clubes, né, não quiseram sair, ou o clube não quis negociar. Então ficou complicado. E o Inter não quis gastar esta bala maior em jogadores da Europa que não tinha convicção. E que se abriu um outro mercado após o fim dos estaduais, que o Inter entendeu que eram jogadores que vinham sendo analisados, monitorados e que fizeram um bom campeonato, né, estadual, independente de onde for e da idade que tem, citando o Jean Dias como um caso claro. E agora o Inter vai incorporar o grupo dessa forma. Mas ficou muito claro, tanto no discurso do Mano, tanto no do William Thomas, que não era a janela que o Inter gostaria de fazer. Mas fez, trouxe essas apostas e agora vai ter que torcer para que eles deem certo e dê uma encorpada no grupo, né, para que disputem as competições aí que vem pela frente. O Inter tem uma verdadeira maratona de jogos, né? Agora tem Fortaleza no próximo sábado, estreia do Campeonato Brasileiro lá no Castelão. Volta na terça para jogar contra o Metropolitanos no Beira-Rio e no outro domingo já tem o Flamengo também pelo Campeonato Brasileiro aqui no estádio Beira-Rio. Então, não tá passando confiança, né? Mas tomara que um milagre aconteça aí, assim como aconteceu o milagre do futebol do Inter sumir, coisa que o próprio Mano disse. Tomara que aconteça um milagre e o futebol do Inter apareça como um toque de mágica, né? Vamos ter que acreditar nessa situação, porque, olha, tá difícil, tá complicado. Ele ainda citou, pra gente fechar o vídeo, o Eduardo Cudê, né? Deu uma alfinetada no Cudê em 2 oportunidades. A primeira, né? Chegou a dizer que há uma campanha, né, por outros técnicos, né, que estão no mercado e que isso inflama a torcida em algum momento. Citou que as redes sociais hoje são muito rápidas, né? Então que algumas coisas estão acontecendo, que ele está vendo e que gera, né, esse murmurinho, gera uma insatisfação com o trabalho dele e que rolou isso durante a semana, uma clara manifestação à questão do Cudê, né, que ia sair do Galo, não saiu, ficou por lá e que gerou
esse incômodo, vamos dizer assim, no técnico do Internacional. Que depois foi perguntado sobre não repetir um time titular, a questão também de falta de reforços e tal, e disse que nunca, jamais vai ir no microfone, falar com a imprensa e dar uma porrada no grupo de jogadores. Dizer que o grupo é insuficiente, dizer que faltam reforços, porque isso é uma burrice e que um treinador conhecido na praça fez isso esta semana e está correndo risco de demissão. Não preciso nem dizer de quem que ele estava falando, né? Uma clara referência ao ex-técnico do Internacional e que vai permanecer lá em Minas Gerais. Tenso, gente, mas esse foi o vestiário do Inter pós-jogo, na vitória, pelo incrível que pareça. Já pensou se fosse um empate, uma derrota? Não quero nem pensar nisso, né? Mas o Inter venceu e leva uma vantagem de um mísero gol para Alagoas, um jogo que promete ser tenso lá no dia 27 de abril. KTO.com te registra lá para dar uma brincada. Hoje Champions League, Real Madrid e Chelsea a partir das 4 da tarde, Milan e Napoli pelas quartas de final. Ontem teve a vitória, né, do Manchester City contra a equipe do Bayern de Munique, né, 3-0, e a Inter de Milão ganhou do Benfica por 2-0, então vantagem, né, dos times que vestem azul em relação aos vermelhos, né? Tomara que isso se inverta no jogo da volta. Vai brincar na KTO? Usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Tamo junto. Fui!